Hoje vamos falar de pelve e quadril. Meu nome é Elizabeth Zanúncio, sou fisioterapeuta há 30 anos, desenvolvedora do método de reorganização miofacial, uma técnica que trabalha para tirar a sua dor, devolver a sua função sem fazer você sentir dor, tá? Hoje nós vamos falar, dando continuidade, né, do corpo. A gente veio descendo pela coluna, a gente chegou na pelve. E a gente vai explicar um pouquinho dessa estrutura, estruturas importantes que estão contidas na pelve, algumas relações biomecânicas e alguns sintomas muito populares que as pessoas têm e que podem estar relacionados com uma disfunção biomecânica da pelve. Se você conhece alguém que tem alguma dessas situações ou que se beneficiaria com essa informação, compartilhe esse vídeo, não esquece de dar o seu like e se inscreve no canal. Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão para novos vídeos, por favor, deixe no comentário, tá? Então, vamos lá para a gente ver a pelve. Então, essa é uma visão lateral da pelve. Algumas pessoas chamam a região da pelve de bacia e ela é composta principalmente pelo nosso osso sacro, pelo nosso osso cóccix e pelo ilíaco. O ilíaco é esse osso grandão aqui, né? Ele se projeta para cima até mais ou menos a altura da quarta vértebra lombar, essa parte que é conhecida como ilho. Aqui essa parte mais inferior, que é o isquio, que é aquela proeminência, aquela pontinha de osso que a gente tem bem no meio do bumbum, que quando a gente senta, é em cima desse osso aqui, do isquio, que a gente deveria estar colocando peso. Importante saber que quando a gente está sentado bem em cima do isquio, a nossa coluna lombar tem que manter aquela curva que eu falei que era natural. Então, se a sua cadeira não permite que você fique sentado em cima do isquio e com a curva da lombar, providencie uma almofadinha pequena para pôr na lombar, para você manter essa curva enquanto você está sentado, tá? E aqui essa região, aqui não dá pra gente ver o pubis, a gente vai ver em outra foto, é onde o fêmur, né, se articula para formar a região, a articulação do quadril, que é entre o fêmur e o ilíaco. Aqui a gente também vê vários ligamentos, né, que se inserem nos ossos, e vocês podem, mas para que eu quero um ligamento ligando um osso no outro? Não tem músculo, não tem nada aqui, né? Mas é para dar estabilidade por causa dos movimentos que acontecem nessa região. E a gente tem aqui muitas estruturas, como artérias de grande calibre, veias, nervos, o famoso nervo ciático, que ele passa por aqui pela região da pelve, e a gente vai vendo nas outras fotos a importância, né, desses ligamentos. Lembrando, o sacro, ele não faz muito movimento, ele só faz um movimento de se projetar para trás ou se projetar para frente, que nas mulheres, no momento do parto, é bem importante, principalmente essa projeção para frente, onde ele ajuda a empurrar o bebê, e ao ele se projetar para frente aqui, a outra extremidade se projeta para trás e aumenta o espaço da saída, né, da vagina lá no assoalho pélvico. Aqui uma imagem vista de cima, o ilíaco, aqui o isquio e aqui a sínfise pubiana. Tem uma cartilagem, porque no caso das mulheres, no período da gravidez e no momento do parto, há um pequeno afastamento e pode ter um pequeno movimento. Aqui o sacro e aqui a imagem para a gente entender, ó, bem coladinho na lombar. A gente tem uma artéria de grande calibre, uma veia também bem calibrosa. A gente tem saída, vários nervos se encaminhando para as estruturas que eles vão inervar, e a gente entende, né, a importância dos ligamentos para manter as relações ósseas, para dar harmonia no movimento, para dar estabilidade nos movimentos, principalmente quando eu estou movimentando a minha perna e quando eu estou movimentando a minha coluna. Outra
informação importante é que nosso assoalho pélvico, no fundo dessa região aqui, dessa abertura, que aqui tá lembrando, né, uma orelhinha do Mickey mal desenhada, a gente tem essa série de músculos que ajudam na sustentação do útero, da bexiga, né, dão estabilidade para os movimentos, principalmente na situação do parto, das contrações, movimentos também em relação à vagina, em relação ao trabalho todo que acontece de períneo, que vai influenciar na bexiga, no útero, no caso dos homens, na próstata. E a gente tem aqui também as relações que a gente vai ver na próxima foto com o ânus, com o final do intestino, tá? E lembrando, todo movimento que eu faço da minha perna, do meu membro inferior, reflete na pelve, e todo movimento que eu faço da coluna também reflete nessa região. Então aqui eu tenho músculos que ajudam na sustentação de todas as vísceras que ficam mais no baixo ventre, como o útero, como bexiga, o final do intestino. Então aqui pra gente, eu tô falando, né? Então vou mostrar. Aqui, ó, bem relacionado, bem pertinho do cóccix, a gente tem o reto, que termina no ânus. Aqui eu tenho o útero, a abóbada vaginal, né? O colo do útero, que desemboca também lá no assoalho pélvico. Aqui eu tenho a uretra, a bexiga, que desemboca no assoalho pélvico. Eu tenho o ovário, as trompas, né? A gente tem ligamentos que ajudam também a sustentar o útero. Existe esse ligamento redondo, tem também um ligamento do útero para com o sacro. No caso dos homens, a gente vai ter a próstata nessa região e não o útero, né? Também não vai ter nem o ovário nem a trompa. Aqui no caso das mulheres, a gente tem o clitóris, e é bem interessante que é bem próximo do púbis, daquela sínfise, daquela região de cartilagem, né? Que eu chamei, que é a sínfise pubiana. E aí a gente tem todas essas saídas, a uretra, a vagina e o ânus, que precisam passar pelos orifícios do assoalho pélvico. Então é interessante a gente perceber que eu posso ter alterações biomecânicas, né, dessa articulação sacroiliaca, que aumenta a tensão nesse músculo, que aumenta a tensão naqueles ligamentos que a gente viu, que podem dar sintomas no útero, na bexiga, no reto, e a causa não estar necessariamente na víscera, mas sim estar nas relações biomecânicas dos ossos e articulações, como por exemplo da articulação do quadril. A gente está vendo aqui mais uma série de ligamentos, né, unindo diferentes regiões do mesmo osso, unindo um osso ao outro, aqui no caso da cápsula articular. Para quê? Para dar estabilidade, para evitar que os movimentos que a gente realiza desestabilize essas relações ósseas e deem sintomas nas estruturas que estão dentro dessa cavidade. Entre essas estruturas, hoje a gente vai olhar o nervo ciático, que é muito famoso. Muitas pessoas têm sintomas, né, do nervo ciático, do famoso nervo ciático, e a gente percebe, aqui eles tiraram, né, esse ligamento aqui, para a gente enxergar melhor. Ele passa por esse buraco aqui, por esse forame, que é o nome técnico, né, como eu falei para vocês, ele passa por dentro desse forame. Então eu posso ter várias situações de posições dessa pelve, de espessamento desse ligamento, que podem causar irritações no nervo ciático. Nem todo sintoma do nervo ciático vai ser lá da coluna. Vai estar relacionado às raízes do nervo ciático. Pode estar com o nervo propriamente dito. Aqui a gente consegue ver que ele passa embaixo da musculatura. Outra coisa interessante, né, que é uma visão da sínfise pubiana, do isquio,
um close da cápsula do articular do fêmur, encaixando ele no cóccix, no acetábulo, no ilíaco, li cóccix aqui em cima e falei lá embaixo. Então a gente vê aqui um desenho mais esquemático. E aqui uma outra relação. Esse vídeo é mais para deixar vocês curiosos a respeito de como as relações biomecânicas podem dar sintomas em lugares completamente diferentes. Os músculos que movimentam, que fletem a minha coxa, eles saem, olha aqui, ó, das minhas vértebras lombares, que é o psoas maior, o psoas menor e o músculo chamado ilíaco, que ele sai da crista do osso ilíaco. Eles se juntam e eles fazem um movimento de flexão do fêmur. Mas eles estão inseridos lá nas vértebras lombares, eles passam pela pelve. Então eu posso ter uma alteração do meu fêmur que faça com que esses músculos fiquem mais tensos, mais estirados. Eu vou gerar toda uma alteração nas minhas vértebras e posso ter uma dor na coluna. Mas quem está causando pode ser a minha articulação do quadril. E aí é interessante, a gente vai ter uma aula sobre diafragma, que o nosso diafragma ele está inserido aqui nessas lombares também, nessas últimas costelas. E uma alteração do meu quadril pode colocar em tensão músculos que mudam a posição dessas vértebras e altera a mecânica do meu diafragma, fazendo alterações na minha respiração. Então, quando a gente conhece as relações aqui, ó, do corpo, e se eu mudo também essa relação desse fêmur com esse ilíaco, eu posso mudar a relação de todos aqueles músculos que a gente viu do assoalho pélvico e fazer uma alteração na sustentação do meu útero, da minha bexiga, da vagina, no funcionamento, no bom trânsito, né, do reto para a saída das fezes pelo ânus. Eu posso ter alterações biomecânicas que vão causar sintomas distantes. Quem que vai relacionar um quadril com um reto? O quadril com o útero? O quadril com a bexiga? Mas existem essas relações mecânicas, porque está tudo ligado. E quando a gente conhece, que a gente começa a ver, fica mais fácil da gente pensar em possibilidades, em possíveis causas. Aqui, ó, só para a gente entender que a nossa articulação do fêmur, ele tem uma cartilagem que recobre a cabeça do fêmur, e existe aqui uma outra cartilagem que ganha o nome de labrum, que está dentro, né, da cavidade articular, que se chama acetábulo, que está no osso ilíaco, que forma a pelve. Aqui a gente vê a cápsula, né? É como se a imagem tivesse sido cortada para a gente ver dentro da cápsula. E eu tô frisando todas essas relações biomecânicas do fêmur, da pelve, dos sintomas nos órgãos pélvicos, nos sintomas até lá de estruturas distantes como o diafragma, porque agora a gente vai falar de alguma coisa que todo mundo já pelo menos ouviu falar, que é do nervo ciático, e que pode estar intimamente ligado também a um mau posicionamento do fêmur, uma tensão nos músculos, porque olha só, esse nervo, aqui estão as raízes dele, ele passa embaixo do músculo conhecido como piriforme ou piramidal, que é o músculo que trabalha para girar o meu quadril para fora. Se você estiver em pé, com a perna esticada e apontar os seus pés para fora, o músculo piriforme e esse músculo aqui de baixo, entre outros, não vou entrar em detalhes de nome, são eles que trabalham. O piriforme em especial. Se eu fico muito numa postura viciosa, ou se eu faço muito trabalho que encurta o piriforme, que ele fica mais tenso, olha quem está embaixo dele, olha quem ele vai apertar.
o ciático. E muitas das vezes eu tenho uma dor ciática que a causa não está na coluna, a causa está nessa musculatura da região glútea, na região posterior da pelve. Então, tanto uma posição inadequada, um movimento feito de maneira incoordenada do fêmur pode causar, né, essa síndrome, esse encurtamento do piriforme, quanto uma posição inadequada da pelve pode fazer com que esse piriforme fique estirado, inflame e logo abaixo dele passa o piriforme. E numa parte muito pequena, né, muito rara da população, existem pessoas que o ciático, ao invés de passar por baixo, tem alterações biomecânicas e ele passa por entre o músculo, o que vai ficar mais fácil ainda dele ser comprimido. Gente, isso é uma situação muito rara, o ciático passar por entre o músculo. Mas ele passar embaixo do músculo, entre dois músculos diferentes, sendo que o de cima é o piriforme, é o que é comum em todos nós, tá? 99,9% da população. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que muitas das vezes a causa da sua dor ciática não está na coluna, está na pelve ou na articulação do quadril. Por que eu acho importante falar isso para vocês? Que muitas das vezes as pessoas fazem exames, não acham nada na coluna, fazem ressonância, tomografia, não acham nada. Ou às vezes até acha algo na coluna e aí, isso aqui que encontrou no exame é a causa da dor. Mas às vezes a causa da dor não estava na coluna, está lá na região pélvica, no quadril. Então, para você que tem um sintoma, que tem uma dor, que faz, provável que seja uma compressão do nervo ciático, saber, tirar a dúvida se essa dor do nervo ciático, a causa dela, está lá na região glútea, lá na pelve ou na coluna, facilita muito a sua vida, porque se essa dor do ciático tiver como causa aquele músculo piriforme, ela tiver lá na pelve ou tiver por uma má posição do fêmur, ela é muito mais fácil de ser resolvida. Ela não é cirúrgica. Muitas das vezes você pode ter uma hérnia e ter essa dor ciática causada pela disfunção lá na pelve. Você operar a sua hérnia não vai curar a sua dor ciática. São duas situações distintas. A sua hérnia pode estar causando um outro grupo de sintomas, um outro grupo de dor. Então, fazer os testes para ver se você não tem uma compressão do ciático também no nível da região glútea, né, na região posterior da sua pelve, vai facilitar o seu tratamento, além de também levar a possibilidade de não haver uma necessidade urgente, premente, de uma cirurgia, né? Você vai tomar os cuidados, vai tratar, vai cuidar, vai prevenir, né? Principalmente se o núcleo pulposo do disco estiver íntegro, dá para aguardar, não precisa ter uma cirurgia tão urgente, tão emergencial, e você pode verificar como está a região glútea, os seus músculos da região glútea da sua pelve, como o piriforme, fazer testes. Porque se a causa estiver lá, a cirurgia do disco não vai funcionar. E a gente começa afastando as coisas mais fáceis de cuidar, para a gente chegar nos tratamentos mais complexos. A gente primeiro tenta com movimentos, exercícios, terapias manuais, podendo se associar a alguns outros coadjuvantes, como remédios com menos contraindicação, anti-inflamatórios menos intensos, menos agressivos para o corpo. E se a gente não consegue
com essas formas mais naturais, através de acupuntura, através da naturologia, de várias técnicas que podem ajudar, a gente vai passar para técnicas mais intensas, como os anti-inflamatórios mais agressivos, ou até quando se precisa de uma cirurgia. Então, não é que a gente não vai usar, mas a gente começa com aquilo que tem menos contraindicação, que é mais natural para o corpo, até se por um acaso a situação está muito grave, aí a gente lança a mão de técnicas mais enérgicas para resolver a situação. Bom, eu espero que tenha ajudado a entender um pouquinho essas relações dos ossos, o que é a região pélvica, como é que a articulação do quadril, né, que articula a nossa coxa na nossa pelve, pode influenciar em estruturas que estão dentro da pelve, estruturas distantes como o diafragma. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva no canal. Até uma próxima e cuide bem do seu corpo. Fique na saúde!